Será que realmente termogênico faz o seu paciente emagrecer? Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição, e nesse canal eu ensino como nutricionistas podem ter uma conduta adequada no consultório. Então hoje vamos ver um pouquinho mais sobre a questão do termogênico. Vale observar que quando nós falamos em termogênico, então realmente seria a geração de calor. Mas para tal nós temos alguns processos muito importantes para queimar essa gordura para o paciente realmente emagrecer. E é por isso que nós temos aqui então dois processos fundamentais. Inicialmente, em qualquer processo de emagrecimento, de redução de gordura corporal, e inclusive pensando numa questão de termogênese, previamente nós temos uma etapa que é a etapa da quebra, é a etapa da lipólise, ou seja, iremos então quebrar a gordura, o lipídio. E assim, então, existe a quebra do triacilglicerol em ácido graxo e também glicerol, e esse ácido graxo precisa sofrer o processo de oxidação. Então, são dois mecanismos. Sempre que nós pensamos, então, em queimar essa gordura, em acabar com a gordura corporal, é necessário a quebra, lipólise, e acabar com ela por vez, que é a beta-oxidação. Ou seja, nós teremos então todo um processo, uma maquinaria lá na mitocôndria, onde esse ácido graxo será convertido em vários tipos de componentes e no final a gente gera então especialmente CO2, então a gente respira, inspira, sai essa gordura através da respiração. Não sai no xixi, não sai no suor nem nas fezes. Então, por conta disso, nós temos duas etapas que são bem importantes. Seja você fazer um déficit calórico, uma corrida, musculação, exercício físico, um déficit calórico convencional de alimentação ou também de exercício, nós teremos os dois processos acontecendo. E por conta disso, nós teremos então uma outra questão que é importante falar, que é a termogênese, ou seja, existe lá na mitocôndria várias proteínas fundamentais para o processo de formação de ATP, que é muito importante para as nossas células, para que elas tenham sobrevivência. Isso é maravilhoso e importante. Ou seja, o ácido graxo ele pode entrar aqui nessa mitocôndria e sofrer o processo de oxidação, que pode gerar também ATP, o que é bem importante para a gente. Ou seja, você queima gordura para gerar ATP. Mas também temos aqui uma outra maquinaria importante que existe nessa mitocôndria também, que é a proteína chamada de UCP. É uma proteína que pega esse ácido graxo e ao invés de converter em ATP, que é super importante, também pode converter na formação de calor. Também é muito importante para a gente. Afinal, a sua temperatura corporal deve permanecer sempre constante. Então pensa só, se está um dia mais frio, e até é muito realidade isso, o quanto e quando está mais frio, você tem vontade de comer mais? Até porque existe uma maior queima de ácido graxo para um processo de conversão de calor. Faz sentido, não faz? Se está mais frio, quebra sua gordura, queima sua gordura para gerar calor e manter a sua temperatura corporal. Inclusive, bebezinhos têm mais essa atividade presente, especialmente no tecido adiposo marrom. Então nós temos tecido adiposo branco, mas também temos o marrom, e o marrom é muito rico nessas proteínas UCPs que formam então calor. Ou seja, o UCP realmente é termogênica, ela está associada com geração de calor. E é por conta disso que a ideia, quando nós falamos de um termogênico, que você pode pensar em vários na sua mente, seria essa, de tentar aumentar, então, potencializar a atividade da UCP, apresentar uma atividade maior do tecido adiposo marrom. Então não se engane. Quando nós falarmos em efeito termogênico, sempre pensem nisso. O quanto que esse ácido graxo teve um processo prévio de lipólise e agora essa oxidação pode acontecer e no caso teremos então a conversão em calor. Efeito termogênico, que vai auxiliar, é fato, no processo de emagrecimento? Pode ser que sim. Então, associado com o processo de emagrecimento, o efeito termogênico faz parte desse processo. Não disse ainda se o termogênico externo em suplementação faz total sentido. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, repara só, como eu te falei, bebezinhos têm mais tecido adiposo marrom. Nós adultos, infelizmente, não temos tanto assim. Temos, mas é menos. A ideia então é o seguinte, nós vamos tentar potencializar a atividade do nosso adiposo marrom para que ele fique mais ativo e consequentemente tenha um efeito mais termogênico. E vale observar que nós temos todo um processo de formação do tecido adiposo, seja o branco ou seja o marrom.
Até nesse sentido, nós temos etapas prévias do pré-adiposo converter-se em adiposo. E nessa conversão, a ideia seria que tivéssemos uma conversão maior de um pré-adiposo branco em um adiposo marrom. É um processo que seria chamado como browning. Então podemos ter alguns efeitos, alguns trabalhos científicos que mostram pra gente esse efeito de browning. Basicamente é amarronzar, deixar o seu adiposo mais marrom, com mais mitocôndria, com mais UCP. Isso parece assim simples numa questão teórica, mas uma questão prática nem sempre é tão fácil assim de promover esse browning para que tenha maior atividade e mais influência desse efeito termogênico. Quero te mostrar então aqui que o frio, como nós comentamos previamente, ele realmente está associado com esse processo de termogênese. E, inclusive, reparem que existe todo um processo envolvido com tal, onde quando nós estamos expostos ao frio, realmente tem uma atuação maior de lipólise, maior demanda desse ácido graxo para o efeito termogênico. Mas, gente, é frio de fato, não é aquele friozinho que você vai, coloca um casaco, toma um chocolate quente, é o frio, a exposição completa ao frio. Então, no caso, se você sente esse frio e mais fome, que é fato, é inclusive algo que nós estamos comentando aqui, mas se você come mais, você não vai ter o efeito termogênico. Então, atenção com esse ponto. Esse trabalho traz pra gente a comparação de pessoas eutróficas, então repara aqui, ó, 25 graus Celsius, mas que foram expostas a 16 graus Celsius. E olha a cor, como ficou mais acentuada, ficou mais intensa, ou seja, aqui nós temos uma atividade maior do tecido adiposo marrom quando existe exposição ao frio. Porém, repara o paciente com obesidade. Por mais que ele esteja exposto ao frio, a sua atividade mais intensa do brownie, desse adiposo marrom, ela não é tão impecável assim. Ou seja, algumas pessoas têm mais chance de ter uma maior ativação de brownie do que outras. E a princípio, pessoas com obesidade podem ter uma influência menor nessa ativação. Então, já de antemão, a gente consegue entender que esse efeito de termogênese não é tão comum e tão expressiva em todas as pessoas. Inclusive, o frio é um dos fatores mais envolvidos com o efeito termogênico. E não é só um suplemento alimentar. Ele tem toda uma influência mais pesada numa questão de efeito real termogênico. Mas vamos chegar ainda numa questão da suplementação. Um outro ponto que vale muito a pena pensar e que tem efeitos que são globais e muito importantes para a gente é o exercício físico. Então existe uma proteína, é uma miocina, chamada de irisina, lá no nosso músculo, que tem efeito importante e que alguns trabalhos relatam maior expressão de alguns tipos de fatores de transcrição associados com o processo de estímulo maior de UCP. Então, é fato que o exercício tem vários tipos de funções, de benefícios, aplicabilidades e talvez essa ativação um pouco maior de UCP pode ser interessante pensando no efeito termogênico também. Sem contar que nós temos aqui toda uma lipólise acontecendo, uma beta-oxidação que pode ser bem interessante para o processo de emagrecimento também. Esse trabalho traz pra gente e tenha muita cautela com essa interpretação. Observem que nós temos alguns trabalhos científicos que não são assim tão robustos, mas eu quero que você veja com os próprios olhos. Olha aqui, quando você olha essa imagem que traz pra gente sobre a pimenta, na sua composição apresenta então a capsaicina, sabe aquele pungente, aquela queimação que dá na sua boca quando você come pimenta? Exatamente isso. Então nós temos a capsaicina que tem essa característica pungente. E ele mostra o seguinte, que nós temos então, de acordo com a ativação, o consumo da capsaicina, alguns efeitos que ele demonstra. Então, inibição de adipogênese no tecido adiposo marrom, assim como aumento desse browning, aumento da atividade das proteínas UCPs, sem contar que efeitos extras em relação à saciedade. Mas cuidado! Vejam só que até podemos ter um certo efeito em relação a isso, uma certa ativação em relação a algumas proteínas, mas o quanto isso realmente é expressivo a ponto de causar uma redução de gordura corporal, uma redução expressiva nesse paciente, é uma outra história. Então, cuidado! Bom, então além disso nós temos então a capsaicina, que pode ser bem interessante, presente na pimenta, mas também tem o capsinoide, ou seja, lá no pimentão não tem essa característica de queimar a boca pungente. E
aí criou-se então o capsiate. O capsiate derivado então do capsinoide, que não tem essa característica de ficar queimando a boca, o que pode ser interessante. Então, no caso, nós também temos essa possibilidade. Basicamente, então, capsaicina e nós também temos o capsiate para pensar se existe um efeito termogênico. Atenção! Nós temos que comprovar isso com alguns trabalhos que fizeram algumas avaliações um pouco mais robustas do que só pensar em trabalhos de revisão. Então, sempre tenham muita cautela com tal. Quando você olha aqui, ó, tá vendo que tem um trabalho que traz pra gente uma revisão sistemática com meta-análise, observando cada linha dessa que tem aqui na imagem, mostra um estudo distinto, que avaliou, então, capsaicina e capsiate, que fala o seguinte, que ambos promovem um gasto de energia, enfim, de caloria, interessante. Porém, vejam aqui, ó, existe maior aumento, uma elevação de oxidação de gordura? Até pode existir, mas, gente, muita cautela com isso. Vou te falar uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte: se você tem na sua conta corrente, na sua poupança, R$1 milhão e eu fui lá e tirei R$1, faz diferença, gente? Você nem vai perceber que eu tirei. Então, eu estou retirando? Sim, estou retirando dinheiro. Porém, é um valor que não é expressivo e que você nem vai perceber. Então, muita cautela com isso, para não ficar se enganando em relação a esses dados. Porque por mais que exista, sim, aumento de queima de caloria, de gordura, aumento na oxidação de gordura, será que foi suficiente para reduzir realmente a gordura corporal? Será que existiu uma redução marcada por pregas cutâneas, por bioimpedância? Esse é o ponto que nós temos que avaliar. Então não dá para dizer só por esses dados que existiu um benefício real, expressivo para esses pacientes. Vamos ver então um pouquinho mais sobre isso. Nesse trabalho nós temos a comparação, tanto de capsaicina quanto de capsiate. Olha aqui as doses. Dose baixa, menos de 7 mg de capsaicina ou 1,5 gramas de capsiate. Então, capsiate uma dose que é um pouquinho menor. Intermediária, dose intermediária, 20 a 35 mg de capsaicina ou 2 a 3 de capsiate. Dose alta, 135 a 150 mg de capsaicina ou 6 a 9 a capsiate. Em relação, então aqui tem vários estudos, cada linha que está aqui é um trabalho distinto, então são vários trabalhos. Em relação à capsaicina, sem efeitos no gasto energético, em doses baixas ou intermediárias, ou seja, só uma dose alta de capsaicina promove um efeito maior em relação a esse gasto energético. Mas, mais uma vez, não estou dizendo que realmente vai queimar gordura a ponto de você ficar muito mais seca ou seco. Cuidado com isso, estamos chegando aqui a algumas conclusões. Outro ponto, capsiate, mudamos o slide agora. Capsiate. Sem efeito no gasto energético em doses baixas, ou seja, uma dose moderada, a intermediária é necessária para que exista esse efeito. Quando nós observamos então capsiate em relação a efeitos em oxidação de gordura, sem efeitos em doses baixas e intermediárias, ou seja, só dose alta promove efeito. Em relação à capsaicina, sem efeitos na oxidação de gordura em doses baixas, ou seja, apenas doses moderadas e intermediárias fazem efeito. E mais uma vez, gente, esse faz efeito em relação a esse processo. Não estou dizendo que você vai reduzir gordura corporal, estou dizendo que existiu maior benefício para a oxidação de gordura, fato, para um processo de queima de caloria, ok, mas o quanto isso é realmente expressivo é uma outra história. Então, o que ele traz pra gente? Que doses mais altas, seja de 135 a 150 mg de capsaicina ou de 6 a 9 mg de capsiate, tem efeito mais interessante. Mas cuidado, gente, nesses trabalhos não foram avaliados composição corporal, pregas cutâneas, bioimpedância. É muito diferente falar que existiu redução de gordura real por pregas cutâneas, bioimpedância, do que falar que existiu uma redução de oxidação, um aumento de oxidação. Então, cuidado com isso. Por mais que exista oxidação de gordura, pode ser algo pequeno e numa questão prática do dia a dia não faz tanta diferença assim. Esse outro trabalho também traz pra gente a utilização de capsaicina comparada com placebo. No caso, 135 mg de capsaicina, onde demonstraram um gasto calórico maior de 119 calorias por dia. E aí, gente, vai depender de cada indivíduo. Isso aqui é algo em média. Você pode pensar assim, Aline, para um paciente que hoje come, vamos supor, um fisiculturista que come 6.000 calorias por dia, 120 a mais
ou a menos não faz tanta diferença assim. Por outro lado, se é um paciente que consome 1.000 calorias por dia, 120 faz diferença. Ou seja, depende de cada indivíduo também. E eu não estou dizendo que você queimar essa caloria a mais, 120 a mais ou a menos, fará toda a diferença na sua vida. Talvez tenha um benefício para algumas pessoas, mas não para todas. Então, sempre cautela com essas interpretações. A gente consegue ter um benefício, um resultado, sim, mas não dá para dizer que isso sempre vai ser algo tão relevante para todo e qualquer paciente, certo? Mais trabalhos. Além da capsaicina, nós temos outros componentes com essa chamativa de ser um componente termogênico. E aqui nós temos, então, o chá verde. No caso, existe aqui então, na verdade é o café verde, desculpa, o café verde. Então aqui nós temos o café verde por volta de 180 a 200 miligramas por dia. Repara também que cada linha dessa é um trabalho distinto, ou seja, nós temos a comparação de mais de um trabalho entre si. E no caso então, de 4 a 12 semanas de avaliação, demonstrou que quem utilizou o componente demonstrou uma redução de peso mais significativa. Então, teve uma comparação entre placebo e quem utilizou o café verde com uma redução mais significativa, por volta de 4,23 quilos de redução. Mas muita cautela, porque reduzir peso não é reduzir gordura. Você vai encontrar alguns pacientes que têm uma redução de peso que pode ser hídrica, que pode ser massa muscular. Não é algo interessante? Então sempre cautela, porque só avaliar o peso não é um dado tão interessante assim. Seria fundamental a avaliação de massa muscular, de massa magra do paciente, de gordura corporal, dado que não foi feito. Sem contar que são apenas 3 trabalhos que foram avaliados no caso, que são muito heterogêneos nos dados obtidos, então, consequentemente, com uma baixa avaliação metodológica. Então, sempre muita cautela, gente. A gente tem que olhar os dados para dizer se realmente tem uma eficácia ou não, e até o momento, sem grandes comprovações. Além disso, nós também temos o chá verde, que também tem esse apelo para ser um termogênico. E no caso, nós temos o grupo controle, com mulheres e homens, que utilizaram 96 miligramas de catequina. Já o grupo catequina, que usou uma quantidade maior, então nós temos aqui 583 miligramas de catequina ao longo de 12 semanas de avaliação. Aqui na tabela nós temos, eu até grifei em amarelo para vocês quais foram os dados observados. Peso corporal, realmente existiu uma redução de peso corporal de 1,7 quilos ao longo de 12 semanas. Gordura corporal, redução de 2,3 quilos em 12 semanas. Circunferência da cintura, redução de 2,5 centímetros. Quando você olha o dado, até parece interessante essa redução de gordura corporal, então é um dado que é mais interessante pra gente. Não foi só avaliado o peso, mas também a gordura corporal. Por volta de 2,3 quilos, então, de gordura corporal. Bom, é um dado interessante. Não estou dizendo que todo mundo sempre terá esse resultado. E outra coisa é, esse trabalho, para ser assim bem criteriosa, porque o meu ponto com vocês aqui é que vocês também tenham esse senso crítico e comecem a perceber que nem tudo o que parece é realmente um resultado interessante. Sabe por quê? Não tivemos aqui uma grande característica de avaliação da alimentação consumida. E se por um acaso as pessoas que utilizaram também o componente, o suplemento alimentar, o chá verde, também tiveram uma adequação na alimentação? Se de repente só essa ideia de utilizar um suplemento já faz a pessoa entrar num aspecto de controlar mais a alimentação. De repente pode ter sido, por isso essa redução de peso, de gordura corporal mais expressiva. Então cautela, nem todo dado que a gente observa sempre é uma grande realidade. E observem também que nós temos outros dados, outros trabalhos científicos que fizeram avaliação de chá verde que não observam tanta redução assim de gordura corporal. Esse trabalho é muito interessante porque ele traz pra gente pessoas que são distintas, ou seja, a realidade do nosso consultório. Você vai encontrar no seu consultório pessoas que têm uma ativação maior ou menor do tecido adiposo marrom. E é o que mostra aqui. Então fizeram tomografia para avaliação se as pessoas tinham mais ou menos o tecido adiposo marrom. Ou seja, high BAT, que é bastante adiposo marrom, e o low BAT, que tem pouco adiposo marrom. Então existe isso? Sim.
E é por isso que nós também temos uma intercorrência em relação à suplementação em condições distintas para cada pessoa. Deixa eu te mostrar um pouco melhor. Olha aqui, ó. Esse EE é quanto que gasta de caloria, basicamente, nos indivíduos. Então, esse gasto foi mais potente em pessoas que apresentam o high-BAT, mais adiposo marrom, após o consumo de suplementação. Qual que é a suplementação? Olhem aqui, ó. 615 mg de catequina mais 77 mg de cafeína, comparando com o grupo controle. Observe então que aqui em laranja nós temos todo mundo que é high-BAT. Em verde, todo mundo que é low-BAT. Observe que nós temos aqui uma curva ascendente do high-BAT que usou a suplementação. Ou seja, ele teve um aumento nesse gasto calórico. Apenas aquele que é high-BAT. Aquele que é low-BAT, com suplementação ou sem suplementação, não existe essa curva ascendente. Ou seja, não queima, não tem uma queima de caloria tão expressiva assim. Então, no caso, quando você faz a comparação, o único grupo que saiu na frente nesse processo foi aquele que tem bastante adiposo marrom e também utilizou a suplementação. Para os outros, então no caso, mesmo aquele que tem um low BAT, que usou suplementação, não teve um benefício. Então talvez por isso que no seu consultório, alguns pacientes são mais beneficiados com a suplementação de termogênico do que outros. Então, que interessante. Você pode encontrar, sim, alguns pacientes seus que seguem dietas semelhantes, mas uns têm mais resultados do que os outros. Pode ser muita coisa, é fato. Mas uma das justificativas pode ser essa questão entre a utilização de um efeito de um componente, um suplemento alimentar que é termogênico. E, gente, fato que, além disso, nós temos que pensar em outras questões que podem ser interessantes. Repara que, além de uma questão de efeito termogênico, a gente tem que pensar também o quanto esse paciente precisa de uma adequação na alimentação de modo geral e também o quanto que a saciedade pode ser interessante. Então não é só pensar em queimar caloria, mas o quanto organizar mais suplementos para saciedade pode contribuir para um déficit calórico e, consequentemente, emagrecimento. Então, aqui coloquei para vocês o quanto que o psyllium pode ser interessante, o quanto que ele gera saciedade e também contribui para outros efeitos importantes em normalização de perfil lipídico e glicídico, em alguns casos. Então, pense um pouco além disso. E uma outra questão que nos últimos meses ou até anos vem sendo falado é da aquermância. Ou seja, esse trabalho científico ele foi muito bem relatado, muito bem citado, que mostra pra gente um pouco mais sobre a aquermância. Então, qual que foi o foco? A gente sabe hoje em dia o quanto que a saúde intestinal é muito importante para vários aspectos, também pensando em saciedade, com certeza, pensando em metabolismo de vários componentes, em redução de inflamação, enfim, saúde intestinal é fundamental. E além disso, também existe então uma ativação maior, como nós estamos vendo aqui na imagem, de GLP-1, que está associado com saciedade. E aí, esse trabalho bem interessante da Nature traz pra gente que essa aquermância é essa bactéria que produz mais mucina lá no nosso intestino, o que pode ser bem interessante para uma barreira adequada no intestino, para a saúde intestinal. Então, para esse propósito, sim, bem interessante. Inclusive, nós conseguimos ter um benefício na produção de ácido graxo de cadeia curta, que está associado com vários benefícios extraintestinais. Então, de fato, tratar o intestino é muito importante. E nesse caso do trabalho, 32 pessoas com pré-diabetes e síndrome metabólica. Então foram separadas aleatoriamente em grupos distintos para receber durante 3 meses ou placebo ou aquermância, 10 bilhões de bactérias, e mostrou que a utilização de aquermância teve efeitos positivos em melhoria da sensibilidade à insulina, perfil de marcador de redução de inflamação, de função hepática e de redução de colesterol. Mas não existiu redução de peso corporal, circunferência do quadril ou de massa adiposa. Sabe por quê? Algumas pessoas falam quanto que a utilização da aquermância poderia ser interessante para a redução de peso corporal. Mas a princípio, sem grandes comprovações. Antes de a gente terminar esse vídeo,
Aproveita, deixa o seu like aqui, comenta se você gostou, se você utiliza algum desses ativos. Eu também tenho um Instagram, que é dra.alinedavi. Então o ponto é, gente, nós temos vários tipos de ativos interessantes para serem utilizados, mas nem tudo aquilo que a gente observa em trabalhos científicos é realmente algo expressivo. Então, numa questão de efeito termogênico, ele até pode apresentar sim o efeito termogênico de queimar mais a gordura, de gerar mais calor, que é o que a palavra traz, termogênico, mas nem sempre isso gera uma grande redução de peso corporal. Observem que você pode utilizar no seu paciente um termogênico para que existam benefícios sempre associando com a alimentação e com exercício. Agora, o termogênico sozinho não consegue ter uma grande eficácia. Agora, comenta para mim aqui embaixo, faz o seu comentário, como que você utiliza, quais que você utiliza, se tem mais algum outro componente que você tem dificuldade ou queria saber um pouco mais sobre a sua ação termogênica. Então, te espero no próximo vídeo. Até mais!